Olá, pessoal. Bom, para responder aqui e tentar ajudar vocês na dúvida sobre a tarefa 6, né, eu tenho aqui uma função quadrática, né, aqui na janela de visualização, na janela de álgebra aqui, né, menos meio de x ao quadrado, menos 4x menos 2. Esses coeficientes, pessoal, eu estou utilizando aqui os valores assumidos pelos controles deslizantes A, B e C. Então, depois eu posso alterar, tá? Esses valores aqui, dos coeficientes da função quadrática. E eu tenho um outro controle deslizante, que eu denominei N, para controlar o número de pontos que eu vou criar aqui no gráfico dessa função, ou seja, pontos pertencente a esta parábola aqui, tá bom? Para isso a gente vai usar o comando sequência, que é um dos comandos que foram estudados, que está sendo estudado no módulo 2. Bom, eu quero criar uma sequência de pontos, né, pertencentes ao gráfico da função quadrática que eu estou utilizando aqui. Bom, então eu vou utilizar o comando sequência. E qual vai ser a expressão do comando, né, sequência? Vai ser, a expressão vai ter o formato de um ponto, quer dizer, vai ser um par ordenado, e esse ponto, né, vai ter uma abscissa x e uma ordenada, um valor de y correspondente, né, que vai ser obtido através da função, pela lei de formação da função aqui. Então, por exemplo, se eu quero o ponto com abscissa menos 6, né, o y vai ser o f de menos 6, certo? Então, eu vou digitar aqui menos 6 para x, vírgula, né? E a segunda coordenada vai ser f de menos 6, porque a minha função é f de x. Ó. Então, vou colocar f de menos 6, aí eu tenho esse ponto aqui. Só que eu quero fazer uma sequência de pontos aqui, tudo bem? Então, uma maneira de fazer isso, né, é você trabalhar com um incremento, por exemplo, fixo de meio em meio, de um em um incremento de menos 0,1. Então, você começa a partir de um valor e vai incrementando, né, de meio em meio, etc. Você pode fazer isso. Ou então eu vou trabalhar dentro de um intervalo, vou escolher um intervalo para trabalhar e nesse intervalo eu vou criar os pontos, tá? Então, por exemplo, eu vou trabalhar com o intervalo de menos 8 até 0, beleza? Qual o comprimento desse intervalo? É 8 unidades, né? Menos 8 até 0, comprimento 8, tá bom? Beleza, então vamos fazer a nossa sequência aqui. Sequência, vou pegar aqui a quarta, na verdade, é que a quarta sintaxe, né, desse comando, que apareceu aqui na sugestão do GeoGebra. E aí a expressão vai ser um par ordenado. Então, vou abrir parênteses, fechar parênteses. Primeira coordenada, eu vou começar em menos 8 mais um incremento, né? Vou colocar aqui menos 8. Segunda coordenada vai ser f de menos 8. Só que aí eu tenho só um ponto. E aqui eu preciso de uma expressão, o que envolve necessariamente uma variável, né? Então eu vou começar em menos 8, mas eu vou ter um incremento, né? Então eu vou colocar aqui menos 8 mais quanto? Qual vai ser o meu incremento? Bom, se eu estou querendo colocar pontos dentro do intervalo de menos 8 a 0, então eu vou fazer o seguinte, o comprimento do intervalo é 8, vou digitar aqui 8, e vou dividir esse comprimento pelo número de pontos que eu quero nesse intervalo. E o número de pontos vai ser dado pelo controle deslizante n. Então, vou dividir por n. Tá? Só que aí ele vai sofrer, eu vou criar uma sequência, né? Então, eu vou utilizar esse incremento aqui vezes um número inteiro k, que vai ser a minha variável aqui da expressão, tá? Aí eu vou repetir essa expressão aqui dentro do argumento da função f. Então, f de menos 8 mais, abre parênteses, 8 sobre n,
e multiplica por K. Agora eu vou apertar a tecla Tab, né? Aí a variável eu vou declarar que é K, Tab, valor inicial. Aí, pessoal, eu posso começar no 0 e ir até n-1, por exemplo, para dar exatamente a quantidade de pontos que vai aparecer aqui no controle deslizante n, né? Ou eu posso começar do 1 e terminar com o valor final n, tá? Vou teclar Enter aqui, ó. Então foi criada uma sequência de pontos. O n aqui vale 10. Vou trazer ele aqui para 1. Então, quando o n vale 1, olha o que vai acontecer, ó. Eu vou ter um ponto só no intervalo que eu escolhi trabalhar, de -8 a 0, um ponto, tá? Depois, se n for 2, olha lá, 2 pontos. Se n for 3, 3 pontos e assim por diante. Quando n é 10, né, eu vou ter aqui 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como é que funciona a expressão lá? Bom, vocês podem, sugiro que vocês pausem aí o vídeo na expressão e analisem como é que está sendo feito a sequência, né? Como é que a sequência está sendo construída com aquele comando. Dá para alterar um pouquinho a expressão, né? E para obter também a quantidade de pontos desejadas aí, tá? Aqui eu trabalhei com um controle deslizante que vai variar de 1 até 20, tá bom? Então eu posso criar 20 pontos, até 20 pontos aqui, né? Que pertencem ao gráfico da função dada. Essa construção é interessante porque eu posso alterar a função aqui, ó, os coeficientes, né? Então eu vou pegar aqui um A igual a meio, por exemplo, né? E aí eu vou ter uma parábola com concavidade para cima, certo? Agora, só que fica um pouco inviável ver os pontos, porque ela vai subir, né? Eu trabalhei com intervalo de -8 até 0, então agora fica inviável de ver todos esses pontos aqui, né? Então, mas a gente pode alterar também, ó, os outros coeficientes para tentar conseguir enxergar todos os pontos aqui, né? Ó. Então, vou alterar aqui o coeficiente B. Então, aqui, agora, quase que eu consigo enxergar todos os pontos. Mas se eu fizer eu posso pegar essa ferramenta, mover janela de visualização, né? Para degenerar aqui, né? Um desses eixos aqui e tentar adequar o gráfico aqui, ó. Então, vou degenerar e aí eu vou ver os pontos. Vamos ver se aqui acho que já dava para ver, né? Os 10 pontos aqui. Vou colocar aqui 10. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Beleza? Então, fica aí um vídeo para ajudá-los, né, com a tarefa 6.